Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler, tô aqui com o meu co-host Vitor Brito. E galera, hoje a gente vai falar um pouquinho de um efeito chamado efeito nudge. Nudge significa empurrãozinho. E o que significa esse efeito nudge? Por que a gente vai falar disso? Esse é um conceito que começou a ganhar espaço depois que Richard Thaler ganhou o Prêmio Nobel em Finanças em 2017, que foi um prêmio por introduzir um conceito de economia comportamental no mundo. O que é economia comportamental? Basicamente, a gente é econômico toda vez que a gente vai tomar uma decisão. E até por isso, nosso cérebro ele tende a transformar coisas que a gente faz com frequência em hábitos, para diminuir a força que exige para que a gente realmente comece uma ação que já é ordinária. E assim também é mais difícil começar alguma coisa nova. E esse conceito de economia comportamental, ele é muito interessante porque quando as pessoas começaram a falar disso, se observou que daria para mudar o comportamento das pessoas sem falar para elas sobre mudar o comportamento. Ou seja, simplesmente mudando o ambiente das pessoas, a arquitetura do ambiente, as pessoas passaram a tomar decisões que eram compatíveis com aquilo que quem arquiteturou o ambiente queria que a pessoa fizesse. Então, um exemplo é o tamanho do prato. Se você botar num restaurante pratos menores, as pessoas automaticamente vão comer menos, porque um prato menor com mais comida ele está cheio. E aí a pessoa bate o olho, ela tem a percepção de que tem um prato cheio ali. E parte da saciedade também está associada ao estímulo visual. E aí você olha, acredita que aquilo é bastante comida, isso afeta já a sua saciedade. Então esse é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, tem uma brincadeira interessante. Alguns estudos pegaram e desenharam moscas em urinóis em aeroportos. E quando se tem uma mosca desenhada no urinol, os homens urinam mais dentro do vaso e um percentual menor fora. Diminui consideravelmente a quantidade de urina fora do vaso quando alguém coloca uma mosca desenhada no urinol, porque o cérebro olha ali e aí você tenta mirar para mijar na mosca. E isso é engraçado, porque ao colocar uma placa, tipo, não urine fora do vaso, a eficiência foi extremamente menor. E esse experimento foi feito em vários aeroportos, assim. Então, esse efeito nudge é algo que a gente quer discutir, porque dá para utilizar isso na própria vida para facilitar as próprias decisões e também é possível usar disso com os pacientes para empurrá-los para tomar melhores decisões. E agora que eu fiz essa introdução gigante aqui do tema, Vitor, bem-vindo. Obrigado, Matheus. Eu acho que eu vou embora já, vou deixar você aqui explicando isso, porque você é muito mais expert do que eu, principalmente para falar quem que inventou cada efeito, cada viés. E hoje a gente trouxe algumas cartas aqui que estão até em cima da mesa, que é algo muito interessante, que fala sobre os vieses diante de um produto, diante da vida que a gente pode encaixar e que vai ser muito importante para a gente discorrer sobre os temas que a gente tem para falar hoje aqui. Legal, massa. Quem tá assistindo sem ver vídeo, liga o vídeo um pouquinho que vocês vão observar que eu tô com um papel e uma caneta e o Vitor tá que nem um tarólogo aí com uma série de cartas. E essas cartas é de um baralhinho de vieses cognitivos. E é interessante observar os vieses cognitivos porque a gente acha que nós somos diferentes. Os vieses da mente humana não se aplicam em mim. Mas aí você está enganado, porque se aplicam também a você. Boa. Falando do primeiro efeito, do primeiro viés, qual que é a carta que você tinha escolhido aqui pra gente? Bom, cara, eu peguei vieses que estão associados com essa questão comportamental, né? Com essa questão de induzir a pessoa a tomar uma decisão. E é bastante interessante que tem um viés que você selecionou aqui, que é o viés de enquadramento. Então, até para quem está assistindo aqui o podcast, olha aqui o vídeo, estou botando aqui esse viés. Aí. Agora deu certo, galera. Esse é o viés de enquadramento. O que significa o viés de enquadramento? A forma como um fato é apresentado muda como a pessoa tomará decisões. Então, eu posso ter
pedaço de carne e eu posso botar escrito nele 90% livre de gordura, ou eu posso colocar nesse mesmo pedaço de carne 10% de gordura. Cada escolha de palavra vai ter um peso diferente. Isso é interessante porque as pessoas utilizam disso para te vender. Então, para você comprar um produto, eles estão usando o efeito nudge para que você compre um produto quando está escrito 50% menos gorduras. Então, eles estão escolhendo uma informação de maneira específica para que você valorize aquilo e tome uma decisão. Mas, às vezes, as pessoas estão só te mentindo com números, porque ali no produto está escrito 50% menos gordura, e aí você vai ver o produto original nem tinha muita gordura mesmo, e o que ele tinha era um monte de carboidrato. Então é interessante o viés de enquadramento. Em que outra situação aí, Vitor, tu pensa que isso pode ser aplicado? Eu tento trazer muitas vezes para o meu paciente. E aí, quais são os momentos que a gente tenta colocar essas questões de enquadramento, de comportamento, para que o paciente siga aquelas condutas que a gente está traçando? Porque dentro da medicina esportiva, a gente trabalha com qualidade de vida e também com mudanças de atividades durante o dia, de comportamento, para que aquela pessoa consiga ter uma melhora de qualidade de vida. Então, quando eu chego para o meu paciente e entrego para ele em números percentuais ou trazendo desfechos relacionados com aquele comportamento atual que o paciente tem, eu consigo mostrar para ele que se ele seguir por aquele caminho, ele tem tal risco de obter sucesso ou não, e também o contrário, se ele manter aquele comportamento dele, ele tem um desfecho mais negativo. Então, trazendo bem para a nossa prática, colocar números percentuais de desfechos positivos e negativos, eu acho que é importante para a gente obter o sucesso com o nosso paciente. Ah, legal, cara. E eu fiquei pensando enquanto tu falava no paciente com obesidade. Quando você vai tratar o paciente que tem obesidade, você está falando com ele e você diz, cara, das pessoas que perdem peso, 92% reganham o peso perdido depois de um ano. Pô, essa é uma informação pesada, né? Então, como que a gente pode enquadrar essa informação? Eu posso falar para o paciente, olha, cara, 9 a cada 10 pessoas que perdem peso recuperam. Essa é uma forma. Eu já botei uma barreira a mais. Então, a forma que eu enquadrei isso aumenta a percepção de dificuldade perante o problema, o que diminui a motivação do paciente para fazer alguma coisa. Então, ao invés de falar 9 a cada 10 pacientes recuperam o peso perdido em um ano, eu posso dizer para ele que das pessoas que perdem peso, só 10% delas conseguem manter o peso perdido depois de um ano. Sabe qual que é a diferença desses 10% para os outros 90%? Tem uma grande diferença, que é o monitoramento, é alguém para prestar contas, é accountability. E eu quero que você seja um desses 10. Então, por isso que eu tenho um plano diferente aqui para ti. São duas formas de eu falar para a pessoa do desafio que ela vai ter e que eu tenho um plano de acompanhamento para ela, para ajudar ela a ter sucesso. Mas de uma forma eu deixei ela se sentindo incompetente, porque ela já pensa, pô, cada 10, 9 não consegue. Da outra eu falei, cara, tem 10% que conseguem e tu pode ser um desses 10. São os mesmos números apresentados de forma que põe a pessoa num estado completamente diferente de motivação. E aí que a gente vê uma outra carta aqui, um outro viés de comportamento, que é gradiente de meta. Que aqui na carta fala, aumentamos o nosso pique ao ver a linha de chegada. Por que acontece isso? Porque a pessoa, ela, durante o processo é muito difícil, é muito distante quando você tem essa conversa, né? Que falar para ele que ele tem que perder 10% do peso dele, sendo que ele nunca conseguiu atingir essa meta. Então é muito distante, traçar algo muito distante. Então, quando você traça pequenas metas, né, que é um outro também, cadê o outro? Segregação? Deixa eu ver. Pode ser também, mas é a regra do pico-fim. Enfim, quando a gente fala do gradiente de meta,
é que a partir do momento que essa pessoa começa a ver mudanças e ela fica mais próximo daquele objetivo principal, ela tem um fôlego maior, então ela tem um pique maior ali durante o processo. Porque se você começa a ter uma perda de peso, como foi o exemplo que você deu, e você se sente feliz com aquilo, você vê mudança de comportamento como um todo, e a gente só é bom, só consegue fazer alguma coisa se a gente é bom. Então, no começo, ninguém é bom para fazer aquilo. Então, quanto mais você mantém a constância, você pode se tornar bom. E atingindo os objetivos de, vou para academia, eu preciso perder peso, é horrível chegar lá e não saber treinar. Então, a melhor maneira é colocar pequenas metas e não, acredito que não em metas de números, que, você vai perder 10 quilos. A gente trabalhou, igual você falou, um a cada 10 consegue, isso é muito difícil, mas trazendo para o paciente para as mudanças e não para o resultado, tá? Porque quando você consegue ir aos poucos atingindo as metas que você tinha, de, eu tenho que treinar 3 vezes por semana, atingir essa meta, legal. Vou comer melhor, vou mudar alguns padrões de alimentação, conseguir essa outra meta. E não olhar, essa semana perdi 2 quilos, essa semana perdi 3 quilos. Isso fica muito, talvez, inalcançável, porque trabalhar com peso é complicado, porque você pode ter uma mudança de composição corporal, por exemplo, na balança em si você está com o mesmo peso, mas você perdeu gordura e ganhou massa muscular, e para o paciente pode se tornar, vendo só na balança, algo que gere um pouco de ansiedade, ela desista, ela largue daquilo. Então, quando ela vai conseguindo atingir pequenos objetivos, é muito mais fácil você trabalhar e ter o acompanhamento de perto, mostra que se deu algo errado, tem algo para a gente fazer para mudar esse caminho, né? Essa trajetória. Deixar que o paciente fique em casa e perca o acompanhamento, eu falo muitas vezes que eu prefiro que ele chegue trazendo problemas, porque eu consigo resolver, do que ele fique em silêncio. Porque se ele ficar em silêncio, eu vou acreditar que está tudo perfeito. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele consiga atingir o objetivo final. Legal. Cara, e até na arquitetura da escolha, outra coisa bem importante que tu falou. Segregar, separar, né? Ter submetas, coisas pequenininhas, facilita muito nessa arquitetura da escolha. Facilita a pessoa decidir. Porque também um grande problema, provavelmente, quem está escutando aqui alguma vez já pegou um cardápio de algum lugar e nesse cardápio tinha muitas opções. Tinha 30 hambúrgueres diferentes. É muito mais simples quando tu pega um cardápio, ele te dá 3 opções. Porque aí você consegue escolher. E a gente entra num outro viés, que é o viés do analysis paralysis, né? A parálise por análise. Diante de muitas possibilidades, a gente não sabe o que fazer e acaba que congela. Então, qual que é a melhor dieta? Qual que é o melhor treino? Às vezes a pessoa fica pesquisando isso por semanas e o melhor seria qualquer um. Qualquer coisa que a pessoa tivesse começado 3 semanas atrás ia ser melhor do que essas 3 semanas que ela passou pesquisando. Então, para facilitar para os nossos pacientes e para a gente mesmo, essa nossa arquitetura da escolha, a gente pode definir de forma simples quais são as poucas coisas que a gente vai fazer. E como médicos, a gente faz isso para os nossos pacientes, de falar, cara, tua prescrição de exercício é essa. A gente não prescreve treinamento, não somos educadores físicos, treinadores, mas a gente planeja, explica para o paciente, orienta, né, entra em contato com a treinadora dele, enfim. E faz muita diferença a gente pegar e fragmentar assim e atacar dessa forma. E até uma coisa que ajuda, pensando em arquitetura da escolha, economia do pensamento, é facilitar a ação que você quer. É outra coisa que ajuda. Então a gente pode falar para os pacientes, cara, sempre tenha um tênis dentro da mochila, porque aí você não precisa voltar para casa e o sofá não vai te engolir. Ou a gente pode falar para ele, cara, tem esse lugar que eu compro marmita, que a marmita é boa, compre marmitas e tenha muitas marmitas no teu congelador, porque isso aí vai facilitar a tua decisão naquele dia que tu chegar em casa cansado, e aí vai ser ou iFood ou cozinhar, e você vai ter essa marmita. Então, aqui três coisas que a gente trouxe usando a economia da escolha, usando a economia da escolha? Economia do comportamento. Nossa, tô dormindo aqui. Usando a economia comportamental, algumas coisas que a gente usou. Restringir
o número de opções, certo? Planejar em antecipação, ou seja, ter o seu tênis na mochila, ter a sua comida. E a outra coisa, não sei mais o que tu falou aí, Vitor. O que foi? Falamos um tanto de coisa. A gente falou do gradiente de meta, né? De pequenas metas para ser atingíveis, lógico. E uma outra coisa que você comentou, que veio à minha cabeça de uma outra carta, do novo começo, né? Que a gente sempre tem alguns momentos da vida, né? Início de novos ciclos de tempo que facilitam a criação de novos hábitos. Então, quando você traça para o paciente essas condutas, você espere que ele comece o quanto antes, ou que seja num momento atingível. Então, essa época agora, por exemplo, próxima do Natal, é muito difícil de você implementar ações para os pacientes, né? Mudança de estilo de vida, porque vão entrar várias questões sociais. Então, você trabalhar com ele, atingir, por exemplo, um novo início de ciclo, sempre é começo de ano ou próximo do verão, todo mundo quer mudar o estilo de vida ou a composição corporal para estar bem nessas épocas. Então, acredito que a gente traçar junto com o paciente as metas palpáveis e tentar restringir tudo isso que você falou com relação ao comportamento, criar hábitos que favoreçam a ele mudar o que ele está planejando, também planejar o tempo, o período, porque não tem como a gente colocar o paciente dentro da nossa cabeça e fazer com que ele siga tudo aquilo que a gente acha que é certo. Então, criar dentro da realidade do paciente. Eu trabalho todos os dias na madrugada e não tenho onde colocar a marmita. A gente tem que pensar, bolar alguma estratégia para que ele consuma isso no lugar adequado. E agora, pensando no tempo ideal, seria falar, vai começar ano que vem, depois do Réveillon, porque agora você tem várias festas, vai viajar, não tem como você levar isso. E eu não quero tirar a questão social por você estar viajando para algum lugar que você quer conhecer a culinária. Vá aproveitar e depois a gente pensa no melhor momento. Então, traçar também os períodos que a gente vai introduzir as nossas mudanças comportamentais é interessante também. Legal. E só que com isso tomar o cuidado para também não postergar uma mudança desnecessariamente. Então agora a gente está terminando 2024, com um novo ano, com um novo começo, as pessoas querem uma nova identidade, mas tem gente que fica esperando o próximo ano como uma desculpa. Então, se você não tem nenhum motivo que te impeça de começar agora, começa já, não espera a virada do ano. Mas eu acho que um ponto bom para traçar desse novo começo, esse viés de novo começo, é que existe uma coisa muito forte no comportamento humano, que é a identidade. Então, a nossa identidade, ela guia as nossas ações. E a gente faz coisas sem nem pensar se estão alinhadas com a nossa identidade. E aí aquela história de que muitas pessoas que viram pai e o cara muda 100% o que ele fazia, ele muda 100%. O cara vira pai, ele passa a dirigir com mais atenção e cuidado, porque agora ele estar vivo, alguém depende dele estar vivo, né? Ele começa a dirigir com mais calma, ele começa a ser mais responsável, enfim, tem uma série de decisões. Então, a mesma coisa é a pessoa que resolve mudar de vida, assim. Se ela resolve mudar de vida, a mudança ela é mais forte quando tem uma mudança de identidade associada. Então, o novo começo, às vezes, ele possibilita isso de você dizer, não, em 2025 eu não quero ser mais o Matheus antigo, eu quero ser esse novo cara. E aí eu estou matando o Matheus antigo para abraçar essa nova identidade. O que essa minha nova identidade faz? Vou dar um exemplo. Essa minha nova identidade é crossfiteira. O cara é crossfiteiro. Pô, então se eu sou crossfiteiro, automaticamente eu tenho que fazer um monte de coisa que o cara que é crossfiteiro faz. Então eu paro de sair beber, eu começo a treinar que nem a galera do CrossFit, enfim, foi um exemplo só para dizer assim que quando a pessoa coloca uma identidade, ela muda mais rápido hábitos. E eu tô vendo muita gente tipo adotar a identidade de tipo, eu sou corredor. A corrida agora tá num hype e o cara adota essa identidade de corredor. E aí alguém que nem treinava direito começa a treinar muito, porque um corredor é o que um corredor faz, é treinar. Então, a identidade é algo muito forte e a gente tem que pensar que às vezes para alcançar um novo objetivo,
a gente tem que estar aberto a uma mudança de identidade. E ao mesmo tempo, quando você determina essa mudança de identidade, você se espelha em alguma pessoa que deu certo. Uhum. Nunca é sobre pessoas que deram errado. Só que muitas vezes você esquece de olhar o que ele fez para estar lá, para chegar lá. Então você entender que, nossa, ele tira tantas horas do dia para poder conseguir o objetivo que ele conseguiu. Será que eu tenho esse tempo? Então, quando você vai traçar algum objetivo, alguma meta, tem que ser, mais uma vez, metas atingíveis, alcançáveis. Porque, lógico que é interessante você sempre se espelhar em pessoas grandiosas, mas será que você tem condições de seguir exatamente mais ou menos o que ele faz durante os dias? Uhum. Se você quer atingir aquele objetivo. Talvez de competição, enfim, ou só mudança comportamental, isso é maravilhoso, isso consegue se encaixar na maior parte das pessoas. Isso não impede do que ela mude de comportamento. Isso que você falou é muito interessante, não deixe para depois, não é esse meu intuito falar para deixar para o ano que vem, mas ao mesmo tempo, mudanças em momentos oportunos, elas têm mais chance de dar certo. Total, cara. É o cara que quer, assim, uma semana antes de viajar pro carnaval, ele quer parar de beber, né? Porra. Aí não adianta mais nada, né? Então, cancela a tua viagem pro carnaval, né? Deixa pra parar de beber. Carnaval do ano que vem, só se for. Muda o plano. Então, galera, se vocês gostaram desse episódio aqui, curte lá, comenta pra gente no Spotify, porque a gente tem um monte de gente que acompanha e a gente vê que o número de avaliações é menor do que o número de pessoas que acompanham. Então, se você está escutando e nunca avaliou, nos ajuda demais essa avaliaçãozinha, 5 estrelas, por favor. E queria aproveitar para agradecer aqui os nossos apoiadores, que é a Ultrassonografia no Esporte, um curso de ultrassom músculo-esquelético aplicado para tratamento de lesões esportivas, no qual a gente vê durante o ano. É um curso que dura um ano inteiro, e uma vez no mês tem encontros presenciais com pacientes reais para estar observando ali as lesões, para estar aprendendo a ultrassonografia, e é uma baita de uma arma aí para propedêutica armada dentro do consultório médico. É isso, galera, agradeço demais. E, Vitor, palavras finais? Eu achei que foi interessante, não sei se você curtiu, eu curti demais. Poder ter algo que complementa o nosso raciocínio, que a gente separou antes, pegou todo o baralho e separou algumas cartas para que entre dentro dessas ideias que a gente tem, e espero que a gente faça outros episódios semelhantes. Valeu! Valeu!